seja patrimônio local, assim como a escola seja parte daquela comunidade, né? Que ambas possam juntas organizarem um território diferente, um território de diálogo, um território de trocas, né? Eu acho que essa sua pergunta, a gente tem que passa muito de novo pela história do Paulo Freire, quer dizer, como é que a gente vai convocar essa comunidade? A escola só vai conseguir convocar essa comunidade se ela reconhecer que na comunidade tem algo que lhe interessa, que na comunidade tem algo que vai ajudar a sua prática cotidiana, que vai ajudar a solucionar problemas e desafios concretos que são enfrentados nas escolas. E também outros convidados que já estiveram aqui essa semana disseram que é importante que a escola repense, ressignifique as formas como tem chamado essa comunidade para participar do seu cotidiano. Geralmente é para dizer que o menino está com nota ruim, que faz bagunça, que conversa na hora da aula. Tem que mudar, também a forma de abordar, né? E muitas vezes ele pensa que o que tem no local só chama a escola para festas folclóricas. Essas são saberes locais. E os saberes locais, as potências locais, não estão só naquilo que é fora do calendário cotidiano, mas está na comida, está na forma de se vestir, na forma de falar. Isso tudo são formas, né, que são saberes que a criança e que os seus pais têm, que precisam entrar na escola. Cresceram assim, né? E aí chega um momento em que eles falam, agora você está dentro da escola, agora que o saber é outro, é acadêmico, esse social que você adquiriu lá não vale mais. Então esse diálogo tem que ser muito estreito, né? Exatamente. Eu acho que na escola integrada o agente cultural tem essa função e exerce assim, de forma brilhante. Eu acho que há um diálogo muito interessante com as comunidades. Eu acho que quando a gente vê, né, seu Zé Dumont, eu acho que nas comunidades a gente fica imaginando quantos José Dumonts não tem por aí, pelos Brasil afora, né? Tem uma mudança, né, de postura da escola e de quem trabalha na educação, que é em relação à hierarquia dos saberes, né, dos saberes mais importantes para os saberes menos importantes. A ideia de que os saberes acadêmicos, aqueles conhecimentos construídos dentro do espaço acadêmico, escolar, são mais importantes e mais relevantes para a vida das crianças do que os saberes que elas constroem na sua vida social, nas suas comunidades. Quando a gente fala de uma educação que entrelaça, de um currículo que integra esses saberes todos, a gente fala de uma hierarquia que é deixada de lado e no lugar ser mais horizontalizado. Exatamente, você horizontaliza e você alia esses saberes todos em prol do desenvolvimento integral dessas crianças. Né? Agora, Natasha, eu gostaria de continuar te ouvindo. Queria que você me dissesse se toda a cidade está preparada para exercer funções pedagógicas. Talvez essa seja uma pergunta que esteja pairando nas mentes dos professores. Eu diria que nenhuma cidade está preparada. Eu diria que, porque a gente tem um pouco culturalmente, me parece, a ideia de que tem um momento ideal onde a gente pode começar a fazer as coisas, né? Então agora estamos preparados, então a gente prepara toda a cena e agora vamos. Na verdade, essa ideia da função educadora, tal, hoje, na cidade de hoje, ela precisa ser construída. E ela precisa ser construída por dinâmicas concretas, né, por ações concretas que vão transformar as dinâmicas das relações e da maneira como a cidade se comporta, que o cidadão se comporta. Então, acho que a gente tem aqui tanto o Aprendiz, a Casa das Artes, BH, o que a gente tem em Nova Iguaçu e tantas outras que a gente viu nos filmes, no fundo são ações concretas que vão transformando as dinâmicas e que vão trazendo atores para esse debate, para essa conversa, para esse diálogo e tal. Então nenhuma cidade está preparada, mas toda cidade, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, tem potencial. Não tenho a menor dúvida disso. Tá certo. A ONG Associação Casa das Artes de Educação e Cultura tem 2 núcleos na cidade do Rio de Janeiro. Um no bairro de Vila Isabel e o outro na comunidade da Mangueira. Desde 1999, a Casa das Artes oferece atividades para alunos de escolas da rede pública. A nossa equipe visitou o núcleo do projeto na Mangueira e mostra agora como é a proposta de educação integral da instituição. Confira. Na Casa das Artes, as atividades são oferecidas no contraturno escolar. Nossos alunos, eles vêm para cá de manhã, de tarde vão para a escola. E vice-versa, que a gente trabalha no contraturno, né? A gente acredita que assim a gente está dando uma educação integral e principalmente de qualidade. O objetivo da casa, como é um projeto social, né, é trabalhar na comunidade, atendendo os moradores da comunidade, da Mangueira e lá em Vila Isabel, do Morro dos Macacos, né?
E atualmente nós estamos com uma parceria com as escolas municipais, porque trabalhamos numa metodologia de trocas de saberes. Saberes que na Casa das Artes são construídos a partir de atividades artísticas, esportivas, culturais e científicas. E conhecer melhor a comunidade é um dos objetivos do trabalho. Já que nós estamos na comunidade, então nos interessa conhecer essa comunidade, quais são os valores dela, qual é a cultura dela, o que ela traz de cultura mesmo, de propriedade de vida, né? É o que acontece no projeto Contos do Morro. No dia da nossa gravação, a proposta era montar uma maquete do Morro da Mangueira. Caixa d'água, onde fica a caixa d'água mesmo? Ué, não é no pé do morro, não? Não, é lá em cima, né? O objetivo principal dessa oficina é a gente estar trabalhando com eles a parte da criatividade, de uma forma lúdica, com teatro, com trava-línguas, enfim, assim, toda a parte de contos, não só os contos passados, mas os contos que eles também trazem pra gente. Eu fiz a minha casa. Minha casa é pequena, fica lá perto do campinho. Juntamente com a oficina de memória, a gente está fazendo um mapeamento da comunidade da Mangueira. Na oficina de memória, fotos da comunidade são analisadas pelos alunos que utilizam recursos digitais. A oficina de memória, ela trabalha a história da comunidade, né? As questões que as crianças trazem e até as que elas não sabem. Como era o morro antes de elas estarem lá, o que aconteceu, e tudo isso envolve familiares, a comunidade de forma geral, e eles se envolvem no espaço onde eles vivem, né? Então todas as nossas oficinas, elas têm como objetivo incluir conteúdos escolares para a gente poder fazer exatamente essa troca de saberes mesmo. O que eu sei, o que eu ainda não sei, o que eu quero aprender, o que eu tenho que vai me dar mais recurso. Na verdade, a gente quer poder dar recursos para o ser humano, para o indivíduo, para o sujeito que está com a gente, poder aprender melhor e poder estar melhor na vida, com ele, com os estudos, quer dizer, na verdade, com ele mesmo, né? Sueli, como é que tem sido essa experiência de vocês na Casa das Artes da Mangueira que a gente mostrou ali no vídeo? A Casa das Artes, ela é uma casa da comunidade, né? Assim, eu sou de fora da comunidade, mas a nossa equipe é mista. A gente entende que essa relação de saberes, ela não se desenvolve só na nossa relação com a escola, mas na própria equipe da casa a gente vive as tensões de termos esses diferentes todos querendo construir uma terceira coisa. A gente entende que o projeto de educação, de áreas de conflito, de áreas onde a gente tem muitas crianças com dificuldades na escola, muitas famílias também com baixo nível de escolaridade, essa intervenção ela tem que ser construída a partir do diálogo de pessoas com diferentes experiências. Os saberes locais, os atores locais são fundamentais, eles estão presentes na Casa das Artes. Então a casa ela é uma casa comunitária. A casa ela se estrutura em 4 núcleos de pesquisa, a gente tem um trabalho forte na cidade. Eu venho de uma experiência com museus, então eu tenho muita facilidade em trazer os museus para serem parceiros da Casa das Artes, mas isso também não é difícil, porque é só bater na porta que os museus cada vez mais estão abertos para isso, tá? Então a nossa casa ela tem as ações lá dentro da casa, os trabalhos em pesquisas artísticas, em pesquisas de memória, em pesquisas em diálogos com a escola, temos um trabalho com ciências bem forte também, relacionando ciências e cotidiano, e temos um trabalho com a cidade, que é um espaço no qual os nossos meninos passeiam pelo espaço da cidade, porque a gente entende que a cidadania é uma questão corporal também. Eu preciso passar pela rua, conhecer aquela rua, saber se estava chovendo, para eu poder ter noções da minha cidade. Então não basta que os nossos meninos tenham boas educações em seus territórios, é importante que eles possam circular e reconhecer, e isso é de responsabilidade de todos os espaços públicos da cidade, e a gente que está nesses territórios estamos cobrando desses órgãos que a participação aí, a gente vem avançando muito nisso. Nesse momento a gente tem a UERJ, a gente tem o Sesc Tijuca, a gente tem fábricas locais, a gente tem
A gente tem alguns sindicatos integrando esse projeto de educação comunitária. A gente vem convocando realmente escolas, universidades para comungar dessa responsabilidade pelas crianças que lá vivem. A gente vem avançando bastante nisso. A gente vê que realmente é uma questão de namoro, às vezes, sabe? Você vai convocando e dividindo essa responsabilidade. Ok, bom, agora nós vamos ouvir uma pergunta por telefone. Quem vai falar com a gente é a Maria das Graças, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Maria das Graças? Bem, eu sou professora da EJA e gostaria de saber se existem possibilidades de se implementar escolas diurnas com características de horário integral, de educação integral para essa clientela. Obrigado, Maria das Graças, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Natasha, você conhece alguma iniciativa já em curso nesse sentido? De escolas diurnas que trabalhem na perspectiva da educação integral para alunos jovens e adultos. Olha, a gente tem, não é exatamente... Tem uma experiência em São Paulo que se chama CIEJA, Campo Limpo, que trabalha exatamente com jovens e adultos, e especialmente essa unidade do Campo Limpo, do Capão Redondo, a zona sul de São Paulo, é uma região de periferia de São Paulo, e eles trabalham com uma organização muito interessante, que tem tudo a ver com a ideia de educação integral. Eles trabalham por módulos, em que o público deles, enfim, os alunos, podem ir montando o seu percurso formativo de acordo com as possibilidades da sua vida. E eles estabelecem de maneira muito democrática, através de assembleias que envolvem todos esses alunos, são 1.700 alunos dentro dessa escola, eles estabelecem temas que são trabalhados por toda a escola, por todos os alunos. E todos os conhecimentos, todos os conteúdos que são trabalhados nas disciplinas são trabalhados de maneira integrada com o objetivo de chegar às respostas às perguntas dessas pessoas. Então, por exemplo, este ano, em função da imensa população afrodescendente desse território, a grande questão que eles construíram é a questão da África e da imigração. Então, toda a escola agora, nos seus diferentes horários, os 1.700 alunos estão tecendo todo um conhecimento a respeito do continente africano, para poder entender as suas próprias origens. Agora, esse tema não caiu na cabeça deles, né? Ele nasce de uma pergunta, ele nasce de um questionamento, da necessidade dessas pessoas entenderem de onde elas vieram. E aí, todos os conteúdos curriculares que estão aí, que não deixam de ser importantes, são aliados, associados à construção das respostas para essa pergunta. Então, acho que é um exemplo muito interessante. Sim, sem dúvida. Neuza, recebemos uma pergunta por e-mail da cursista Jane Pre, que é do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Jane, obrigado pela sua participação aqui no Salto mais uma vez. Ela diz que no programa de ontem um especialista questionou o desempenho do professor, visto que usou a avaliação do MEC para pontuar esse questionamento. Ela pergunta: se o educador não está conseguindo aumentar a média intelectual dos educandos, trabalhando 40 horas por semana, o que esperar desse educador com a proposta da educação integral? Eu não entendi, se o educador não consegue? Se o educador não está conseguindo aumentar a média intelectual, ela diz, dos educandos trabalhando 40 horas por semana, o que esperar desse educador com a proposta de educação integral? Acho que ela está querendo dizer que o profissional de educação já trabalha bastante, talvez não esteja, segundo ela, conseguindo aumentar o desempenho dos seus alunos, e se a proposta é trabalhar por tempo integral, acho que é esse raciocínio da Jane, talvez esse profissional se torne ainda mais cansado, como é que ele vai conseguir desenvolver esse trabalho? Jane, se não for isso, entre em contato com a gente e corrige aqui, viu? A gente entendeu assim. Porque, na verdade, ali em Belo Horizonte, a nossa experiência, né, a gente traz outros agentes para trabalhar com a gente, né? Então, como eu disse, o agente cultural trabalha com a gente, né, nessa extensão da jornada dele, e mais o universitário também, né? A gente não atua no programa em Belo Horizonte com professores só nos 2 turnos. Né? Universitários se chamam de monitores, não é isso? São monitores universitários. Eles recebem uma bolsa estágio, né, e atuam com os meninos. Então, eles têm jornadas diferenciadas, que vão de 20 a 40 horas. E os agentes culturais também.